O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, encontra-se no centro de uma intensa campanha de ataques, liderada pela esquerda e pela velha mídia. Surpreendentemente, parte da direita também foi influenciada por essa narrativa, resultando em uma revolta contra o governador. A imprensa tem tentado disseminar a ideia de uma suposta amizade entre Tarcísio e Lula, retratando o petista como um democrata. Contudo, as coisas não são tão simples quanto parecem. O renomado jornalista Alexandre Garcia realiza uma análise minuciosa sobre a atitude de Tarcísio diante do oportunismo de Lula, que se aproxima do governador em busca de apoio como cabo eleitoral em São Paulo. Além disso, o jornalista traz à tona revelações impactantes sobre a aceleração da censura imposta por Alexandre de Moraes, que visa silenciar as redes sociais, retirando dos brasileiros o direito de opinar e denunciar crimes cometidos por políticos. Assista ao vídeo até o final para compreender em profundidade a real situação do nosso país sob a direção de um governo comunista. Alexandre, como é que você avalia aí essa parceria entre o governo federal e o estado de São Paulo aí na construção desse túnel que pretende ligar um projeto antigo já aqui para os paulistas, né? Santos a Guarujá. O que representa essa parceria entre Lula e Tarcísio, né? Eles que têm um espectro político bastante diferente. E se faz sentido aí essas críticas que Tarcísio de Freitas recebeu depois do evento do encontro com Lula? Bom, o Piotr está muito mais próximo do que eu aí dessa questão aí, desse relacionamento e das questões do Porto de Santos e do túnel. Eu fico lembrando, né, quando eu vi o valor orçado para o túnel, dá quase o fundo eleitoral. Com um fundo eleitoral dá para fazer um túnel entre Santos e Guarujá, né? Fundo eleitoral contou muito na queda do tal índice de percepção de corrupção aqui no Brasil, né? Onde é que se viu todos os contribuintes, os pagadores de impostos, terem que serem obrigados a contribuir para dar dinheiro para os partidos, mesmo sendo aqueles partidos dos quais discordam. Deveriam cobrar dos filiados do partido, mas isso é uma outra questão. Eu acho que Tarcísio demonstrou civilidade, né, e que sempre demonstrou, aliás, humildade, né, aquela humildade inteligente, que é a virtude mais inteligente que existe, né? A arrogância é a mais burra. E Lula não está querendo diminuir Tarcísio, porque Tarcísio já disse que vai brigar aí pela reeleição e não pela candidatura à presidência da República. Isso conta também, né? E Tarcísio tem personalidade também. Ele não olhou para o Partido Republicano, nem para o amigo Bolsonaro, ele olhou para os interesses de São Paulo. E Lula sabe que São Paulo é metade do país, né? Então, Lula sabe que o governo da União depende muito do gigantesco tamanho de São Paulo, a força econômica de São Paulo. Então, ele tem que se dar bem com São Paulo, né? E Tarcísio demonstrou que não é João Dória, que passou o tempo todo brigando com o presidente da República, né, quando era governador de São Paulo. Então, pode-se fazer muita coisa em benefício do povo de São Paulo sem a mesquinharia de brigas, né? Porque há discordância ideológica e doutrinária. Meu aplauso para o governador Tarcísio, e vejo que o presidente Lula, como lembrou Piotr, né, está querendo fazer também uma propaganda de conciliador, quando, na verdade, tem agido sempre no apartheid, na separação do Brasil, né? Naquela declaração do último 8 de janeiro, ele disse que não tem perdão. Ele, um anistiado, recebeu até a aposentadoria dele, né? Um anistiado não quer saber de ideias de anistia para o 8 de janeiro do ano passado. Bom, a Polícia Federal encerrou nesta semana um inquérito que apurava a atuação do Google e do Telegram na votação do PL 2630, também chamado de Projeto de Lei das Fake News. A corporação concluiu que as ações das companhias de tecnologia questionam a ética comercial e demonstram, abre aspas, abuso de poder econômico, manipulação de informações e possíveis violações contra a ordem consumerista, fecha aspas. A Polícia Federal apontou que o Google Brasil forneceu resultados de busca enviesados que influenciavam negativamente a percepção dos usuários sobre o projeto. Já em relação ao Telegram Brasil,
A PF apontou que a empresa utilizou sua plataforma para, abre aspas, disseminar informações falsas e distorcidas sobre o PL, fecha aspas. A investigação atendeu à determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e é de maio de 2023. O pedido foi encaminhado pela Procuradoria-Geral da República depois que o presidente da Câmara, Arthur Lira, apresentou uma notícia-crime. E aí, Alexandre, dá para a gente juntar aqui todos os assuntos, né? Nós exibimos um trecho da fala do ministro Alexandre de Moraes defendendo a aprovação do PL 2630, da regulamentação das redes sociais. Trouxemos a informação também de que o Locals, uma rede social, está saindo do Brasil porque não consegue acompanhar todas as decisões do Supremo em relação a banimento e retirada de conteúdos das redes. E agora, essa informação a respeito da Polícia Federal, que encerrou esse inquérito aí contra o Google e o Telegram. Esse é um exemplo, né, Alexandre? O PL 2630 nem foi votado, mas já é um exemplo de censura, porque o que é opinião, o que é, segundo a Polícia Federal, abuso de poder econômico, manipulação de informação e violação contra a ordem consumerista. É um risco que estamos correndo. Tudo isso é mais ou menos o mesmo universo que trata de liberdade de expressão, sem a qual não há democracia. O Piotr disse que a liberdade econômica é uma filha da liberdade de expressão, mas a democracia, né, só existe havendo liberdade de expressão. Eu lembro que a Branca Nunes hoje comentou o processo do Franz Kafka, né, que está superado, era só um, aqui está cheio. E eu diria que tudo isso supera também a imaginação do George Orwell, no 1984, esse controle. Porque lá em Lavras, Ana, Rio das Pedras, né, Piotr, e Itaquaritinga, lá em São Paulo, do Augusto, né, nós, quando éramos jovens, íamos para a praça da cidade para conversar, íamos para os bares da moda para conversar. Hoje a gente conversa. A nossa conversa é digital. É essa conversa que querem monitorar, saber o que a gente está conversando. Isso é um direito garantido, essa privacidade, esse sigilo da comunicação está garantido pelo artigo 5º da Constituição, que é uma cláusula pétrea, assim como a liberdade de expressão vedada ao anonimato, assim como a proibição de qualquer tipo de censura que está lá no 220 da Constituição. Então, o que é atentado à democracia? Atentado à democracia é não cumprir a Constituição. Isso é um atentado à democracia, sem a menor dúvida, porque sem Constituição e sem liberdade de expressão não há democracia, né? E as leis que regem o país têm que sair do Poder Legislativo e não do Poder Judiciário, né? É óbvio. Por isso, é o Poder Judiciário que aplica as leis, interpretando, quando for o caso, e a origem das leis é o poder que representa o povo, que tem a procuração do voto direto. É isso. Agora, eu pergunto, o que é influenciar, manter a livre vontade do eleitor? Qual é a livre vontade do eleitor? É aquela que ele forma recebendo informação. Algumas ele despreza, outras ele adere a elas, né? Eu lembro que tem lei para isso, o sujeito que dá um par de sapato em troca de um voto, isso tem punição, né? O Código Penal tem lá os crimes de calúnia, injúria e difamação. Existe o Marco Civil da Internet já há anos. Existe a indenização prevista na Constituição da invasão da intimidade, da privacidade, da imagem. Está tudo aí, né? Estão inventando coisa para fazer censura. É isso que está acontecendo. Então, isso tudo acontece num mundo diferente do mundo onde vivemos nós todos. E está influenciando a nossa vida, né? Esse aqui eu anotei aqui essa história aí do Locals, né? E também o Rumble. E também a reação de grandes plataformas ao PL, né? Ao projeto de lei, é uma crítica do presidente da Câmara. Mas será que o presidente da Câmara não sabe que quando existe um projeto é exatamente para ser submetido a isso?
as pressões, os apoios, a discussão. Né? É por isso que existe um projeto que fica tramitando um tempo enorme, para que todos participem, todos os interessados façam os seus grupos de pressão. Né? Foi daí que criou-se a palavra lobby, né? O pessoal fica lá na sala de estar, na recepção do legislativo para fazer pressão sobre os representantes do povo. O nome disso é democracia, essa liberdade de discutir, da plataforma dizer, olha, esse negócio aí é censura. O outro dizer, não, é proteção à democracia. Então, são atos antidemocráticos alegadamente para proteger a democracia. Isso é velho, isso é velho. Isso é velho, tem uns certos lugares, aí começou em 1933, né? Quebrou a cara, deu-se mal, né? Mas não funciona. Funciona é a livre vontade das pessoas interagindo com as outras pessoas, respeitando os direitos alheios, e para isso existe uma Constituição e as leis para que ninguém fraude o direito alheio, direito à propriedade, direito à vida, à livre circulação, à liberdade de expressão, tudo isso. É isso. Infelizmente, a gente tem que falar sobre o óbvio.